aqui. Aqui tá tranquilo. Se tiver saindo assim lá, tá. Muito bem, hoje. Vamos falar sobre os princípios de interpretação. Princípios de interpretação. 37. Nós abordamos aqui a parábola do bom samaritano, mas não com essa ótica. Vamos lá, né? E você também, a sua saúde? Amanhã. João. Amanhã eu vou no Mateus. Bom, então eu vou fazer aquele esquema. Eu não vou tocar a gente faz uma pausa de 10h30, certo? Beleza. Nós vamos começar dentro de 10 segundinhos, eu já vou deixar o microfone ligado. Tá bom. Boa noite, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo e você está na Transversal FM 105,9. Hoje é quarta-feira, 29 de maio de 2019. Está no ar o seu programa Momento com Deus. Está tudo bem com você? Como é que você tem passado? Hoje nós estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez para levar até você uma boa reflexão, bons hinos, no intuito sempre de levar até você, de lhe proporcionar crescimento. Este é o intuito, é o propósito do programa Momento com Deus. E hoje nós vamos falar sobre os princípios de interpretação de Jesus. É isso mesmo que você ouviu, os princípios de interpretação de Jesus. Nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo de número 37. É isso mesmo, é a conhecida parábola do bom samaritano e, com a graça de Deus, hoje nós vamos abordar com essa ótica, com essa perspectiva de observar aqui os princípios de interpretação. Então você é o nosso convidado, nós vamos juntinhos até as 22h55. Está conosco nos estúdios da Transversal FM o nosso irmão Edivaldo. Edivaldo, boa noite, está tudo bem com você? Boa noite, Raimundo, está tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos os ouvintes, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui participando do programa Momento com Deus e a gente espera, como sempre, contribuir, né, para o crescimento e o amadurecimento dos nossos ouvintes, usando a palavra de Deus como base para a nossa vida. Para a nossa vida. Muito bem. Bom, meu amigo, eu gostaria, Edivaldo, de agradecer ao Jânio. O Jânio nos acompanha desde esse primeiro momento. Jânio, muito obrigado. Que Deus nos abençoe nessa noite. O Jânio, o Edivaldo, é um amigo nosso que nos ouve e me disse em mensagem que estava interessado em ouvir o programa e eu disse para ele que eu também estava. E Jânio, de fato eu estava e estou, agora ainda mais, porque agora eu estou aqui já mais perto do Edivaldo, porque esse é um assunto bastante interessante e, com a graça de Deus, aliás, eu gostaria de dizer que o desejo do nosso coração nessa noite é que Ele nos ensine por meio da Sua palavra, para que dessa forma nós entendamos aqui alguns princípios, tá certo? Vamos lá então, meu Edivaldo? Vamos lá. Vamos iniciar lendo Lucas. Vamos. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Muito bem. Evangelho de Lucas. Isso, abra aí. Evangelho de Lucas. Aí. Anísio, se você puder, abra aí. Anísio nos ouve em Picos, no Piauí. Querido irmão, vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25, nós vamos ler até o versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus.
como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37, para fechar: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Muito bom. Obrigado, Raimundo, pela boa leitura. Então, nesse trecho aqui, é uma história prática, né? Ela é uma história prática que revela a importância de nós não apenas sermos ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Um texto bem objetivo. E nós vemos aí que a intenção com que nós nos aproximamos de Jesus nos dá o entendimento também e a boa vontade para praticar. Se nós nos aproximamos com má intenção, certamente não há boa vontade para praticar. Mesmo assim, Jesus, em sua misericórdia e paciência, ainda conta uma história para fazê-lo, ou para fazer esse senhor aí, esse mestre da lei, refletir sobre a própria pergunta que ele fez, né? Às vezes, quando nós ouvimos assim, especialmente na nossa época, a gente está acostumado a discutir com as pessoas, né? E nós aprendemos com Jesus que a discussão ela não leva a lugar nenhum, né? Mas a reflexão sim. A reflexão pode nos unir, enquanto que a discussão ela nos afasta, né? Então, mesmo às vezes tendo na Escritura orientação para não discutir, né? Às vezes a gente acaba criando, né? Eu até falo, né? Às vezes a gente entra numa guerra de versículos, né? Um entra com um arsenal de versículos, o outro entra com o outro, e aí ele fala um, o outro fala o outro. Aí quando chega no fim, aquele que acabou o seu arsenal acaba perdendo, né? Mas no final de tudo os dois perdem, né? Porque na verdade nós temos que buscar o que Jesus quer de cada um de nós. E esse trecho aqui nos ajuda a lidar com quem quer discutir sobre a Escritura. Jesus ele nos ensina a justamente agir de forma diferente. Ao invés de discutir, vamos fazer refletir. Se houver um coração bondoso e disposto, vai aprender e vai praticar. Se não houver, vai rejeitar e vai continuar vivendo do mesmo modo. Então, ao invés de a gente cair na armadilha da discussão, vamos refletir juntos sobre quais são os princípios que Jesus ele nos ensina na interpretação da sua Escritura. Aliás, um erro que se comete hoje é cada um tem a sua interpretação, né? As pessoas dizem, mas na verdade a interpretação correta é aquela que não ultrapassa o que está escrito, que é isso que Jesus vai trazer para a gente agora nessa reflexão, né? Eu fico às vezes pensando, as pessoas elas estudam, por exemplo, tem uma matéria da teologia que chama-se hermenêutica, né?
A hermenêutica diz que um texto da Escritura não pode contrariar o outro, né? Mas às vezes aí o que a gente vê é justamente o contrário. As pessoas, elas pegam um texto isolado, falam o que querem, aí depois gritam. É minha interpretação, né? Quando na verdade estão deixando Jesus de lado, se aproximando de Jesus com uma atitude, às vezes com uma desse homem, para pô-lo à prova. E isso é muito ruim. Então, quando alguém faz uma pergunta, o que devemos fazer, mesmo quando a gente sabe a resposta? Será que Jesus não sabia o que responder aqui? É por isso que ele fez, né, a pergunta? Certamente que não. Porque ele quer levar a pessoa a refletir e a encontrar a verdade na palavra de Deus. Então, mesmo quando a gente sabe a resposta, é sábio da nossa parte seguir a orientação de Jesus e fazer perguntas para a pessoa, que é o que Jesus faz aqui nesse momento, né? Mesmo quando a gente sabe a resposta, nós precisamos ter a sabedoria para fazer as pessoas refletirem na palavra de Deus e não na nossa interpretação, né? É uma boa coisa para a gente pensar. Então, a primeira pergunta que Jesus faz, é só para a gente lembrar, Jesus está respondendo uma pergunta com outra pergunta, né? O que faz para herdar a vida eterna, né? Aí Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Esse é o primeiro princípio. É o princípio da observação. Você está diante da lei, então observe a lei. O que é que está escrito na lei? Então essa pergunta nos ajuda a perceber algumas coisas importantes sobre a pessoa que está fazendo a pergunta. Qual a intenção dela? Ela quer discutir ou ela quer aprender? Então por isso que a melhor coisa é conduzir a pessoa a observar o que está escrito na palavra de Deus. Hoje seria assim. Alguém chega fazendo uma pergunta e eu pergunto, o que está escrito na Bíblia? Né? A pergunta que as pessoas mais fazem para mim, né? Qual é a sua igreja? Boa, Edvaldo, vamos lá. Bom, para quem não sabe, o Edvaldo está envolvido com a Escola da Bíblia, professor na Escola da Bíblia em Sorocaba, e imagino realmente, Edvaldo, que comumente você ouve essa pergunta. E aí? Né? A pessoa pergunta, qual é a sua igreja? Qual é a sua igreja? Aí eu pergunto, o que está escrito na Bíblia? A igreja de quem? Eita! A igreja é de quem? Se eu disser qual é a minha, então ela é minha. Ela é minha, claro. E que eu saiba, eu não morri pela igreja. Não derramei o sangue. Graças a Deus. Não é verdade? É verdade. Então, na verdade, nós temos que conduzir as pessoas à palavra de Deus. Aqui no caso, a lei, né? Jesus está conduzindo essa pessoa, né? É importante a gente refletir, será que a pergunta da pessoa é fruto da leitura sincera ou é fruto do que ela ouviu? Às vezes as pessoas perguntam algo sobre Deus, mas elas nunca leram a palavra de Deus, né? Eu me lembro de uma ocasião, uma pessoa afirmando que Atos 19 falava sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Uma pessoa afirmando. Mas pela afirmação dela, eu disse para ela, você não leu Atos 19, porque lá não faz essa afirmação, né? Lá é uma outra maneira de Deus dar o Espírito, mas não é batismo com o Espírito Santo, né? Vale a pena a gente refletir sobre isso. Por exemplo, quando Paulo ele se encontrou com os discípulos de Éfeso em Atos 19, Paulo ouviu alguma coisa diferente e perguntou para eles. Seria bom o ouvinte, né, estar lendo Atos 19 para confirmar isso, porque senão fica o que o Edvaldo falou. Mas quando você lê e confirma, é o que Deus falou. Então Paulo viu algo estranho e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por que Paulo fez essa pergunta? Porque quando alguém crê, naturalmente ela é batizada. Então no batismo ela recebe o perdão dos pecados e o Espírito Santo como garantia da sua salvação. Eles disseram, não, nem mesmo ouvimos sobre isso, né? Aí Paulo perguntou, em que batismo vocês receberam? Vocês foram batizados em que tipo de batismo? Aí eles responderam, no batismo de João. E Paulo vai explicar, vai dar toda aquela explicação, e eles vão ser batizados em nome de Jesus e receberam a presença do Espírito. Logo em seguida, Paulo, apóstolo inspirado, impõe as mãos sobre eles e vem o Espírito, que na verdade é
concessão de poderes milagrosos que só um apóstolo de Jesus podia dar, né? Então é importante a gente entender que só há 2 ocasiões em que se fala de batismo com o Espírito Santo, né? Outra coisa também, você quer saber sobre casamento? Semana passada, o que nós estudamos? Nós falamos, reúne tudo que fala sobre o assunto, e reunindo tudo o que Deus fala, lembra, nem só de como viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então reúne tudo que procede da boca de Deus e daí tira a conclusão. Lembrando que um texto não contraria o outro. Então se Marcos disse algo sobre casamento, Mateus vai dizer a mesma coisa. E assim sucessivamente. Sobre salvação, reúne tudo que Deus fala e daí tira a conclusão. Ou seja, a pergunta que Jesus fez, ela é muito importante. O que é que está escrito na lei? Isso mostra o que define as nossas conclusões. Não é coisa da nossa cabeça. O que define as nossas conclusões é a observação que nós fazemos da palavra de Deus. Também ajuda a notar qual a situação, às vezes, espiritual da pessoa. Quando alguém chega fazendo esse tipo de pergunta, né? Às vezes a pessoa está confusa. Ela não sabe nem, às vezes, o que está perguntando, né? Agora, se ela sabe, ela vai responder do jeito que esse mestre da lei respondeu. Ele respondeu de acordo com a lei. Não foi de acordo com a sua interpretação, né? De acordo, a minha interpretação é essa. Não, ele respondeu de acordo com o que está escrito. Aí Jesus vai dizer, então faz isso e viverá. Acabou a pregação. Só que ele tentou justificar-se. E aí Jesus vai contar a chamada aí parábola do bom samaritano. Então é necessário às vezes descobrir em que ponto espiritual a pessoa está. Se ela conhece a palavra ou se ela não conhece. Porque a pergunta vai revelar. Porque se a pessoa pergunta para mim qual é a sua igreja, e eu pergunto para ela o que está escrito na Bíblia sobre esse assunto, e ela não souber responder, eu vou ajudá-la. Mas é uma tristeza muito grande você fazer uma pergunta simplesmente porque você ouviu alguém perguntando, e agora você está fazendo também. Mas você ainda não teve aquele discernimento para descobrir o que é que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. Então nós podemos, Raimundo, com essa pergunta simples, né, o que é que está escrito na lei, que é o primeiro princípio, é da observação. Observe o que está escrito. E depois a gente continua a conversa, né? Partindo desse princípio, a gente pode trazer as pessoas para mais próximo da palavra de Deus. Ao invés de trazer para nosso pensamento, para nossa ideia, para aquilo que eu acho sobre Deus, que eu acho sobre a igreja, e assim sucessivamente. Então perguntas como, qual a sua igreja? Deve chamar a nossa atenção para essa pessoa, para quem é o dono. E Atos 20, 28, o Paulo conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso, né? Ele falou, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a igreja, ela tem dono já. Então a pergunta, qual é a minha igreja, não faz sentido. É por isso que quando alguém me pergunta, eu devolvo outra pergunta. O que é que está escrito na Bíblia sobre esse assunto, né? Você já observou? Porque essa é a coisa mais básica. Se você não está observando o que está escrito, você está sendo conduzido pelo que os outros falam a respeito de igreja. E não deve ser assim. Vamos ter a atitude de Jesus e observar. Vamos ter também discernimento para conduzir as pessoas para mais próximo da palavra de Deus. Outra pergunta também. O que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta é bíblica. É bíblica. Atos capítulo 16, versos 30 e 31, né? Foi o carcereiro que fez, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Infelizmente, a resposta que Paulo deu não é seguida hoje. Porque hoje, quando alguém faz essa pergunta para um líder religioso, desses que tem por aí, eles respondem, faça uma oração, né? Peça a Deus para perdoar os seus pecados. Mas a grande pergunta é, o que está escrito na Bíblia? Como é que Deus perdoa os nossos pecados hoje? Senão pelo novo nascimento da água
e do Espírito. É só ler Atos 2:38, João 3, 3 a 5, leia também Atos capítulo 22, verso 16, e você vai descobrir a verdade sobre isso. Agora, a resposta de Paulo, né, faz com que alguns se precipitem, porque Paulo diz, creia no Senhor Jesus, né? E partindo daí as pessoas levantam a mão e dizem, está vendo? É só crer. E esquece que logo em seguida Paulo ensinou a palavra, e depois de ensinar a palavra, o carcereiro e sua família foram batizados naquela ocasião. Então, essa pergunta, esse primeiro estágio, ou esse princípio de interpretação que a gente deve usar, é o princípio da observação. Vamos ajudar as pessoas a observarem o que está escrito. Um outro princípio, Jesus pergunta assim, como você lê? Como você lê? Jesus está perguntando, como você interpreta? Qual é a sua interpretação desse texto? É interessante, não é? Ou seja, quais são os critérios que você está usando para entender aquilo que você observou? Tá, eu li lá que a igreja é de Jesus Cristo. E por que você está perguntando para mim, qual é a minha igreja? Não faz sentido a sua pergunta? Não faz sentido? Então, como você está lendo? Você está observando, agora você precisa também verificar quais são os critérios que você está usando para interpretar a palavra de Deus. Nesse pensamento, nós somos conduzidos a observar exatamente o que a passagem está dizendo. Porque se desconsiderarmos o que está escrito, corremos o risco de aplicar incorretamente ou de acordo com o nosso desejo, né? A gente falou recentemente sobre a questão de algumas passagens que falam do Evangelho, né? O Evangelho da graça, o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação. E nós afirmamos, porque não tem na Escritura, que não existe o Evangelho da prosperidade, né? Nós afirmamos, por quê? Porque não existe. Existe o Evangelho do Reino, existe o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, mas não existe o Evangelho da prosperidade. Agora, nós estamos fazendo a afirmação baseada na nossa observação da palavra e na interpretação do que está escrito e ficando com o que está escrito. Eu acho que esse é o grande desafio para nós, é aceitar a palavra como ela foi revelada. Então, só uma atitude correta é que pode nos dar a interpretação correta da palavra de Deus. Então, descubra, por meio da observação, o que o texto significa. E aplique de modo correto. Não fale do seu jeito, fale do jeito que Deus falou. Eu tento imaginar Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, quando você chegar lá, a palavra revelada é essa. Aí quando você chegar lá, não é para você dizer, eu Jeremias, não, é assim diz o Senhor. Ou como Jesus, está escrito, e assim sucessivamente. Então precisamos olhar para o passado, para ver se a palavra de Deus mudou em relação ao assunto tratado. E partindo desse princípio da observação e da interpretação, que é você colocar o que Deus falou de um modo que as pessoas entendam, sem ultrapassar o que está escrito, esse é o momento, é o caminho que nós devemos seguir quanto à aplicação dela para as nossas vidas. Nesse sentido, nós devemos perguntar, o que significa para mim? Né? Como que essa verdade, ela aplica à minha vida? Que mudanças posso operar? Então, uma interpretação correta, ela vai ser seguida da ação correta, da atitude correta. O mestre da lei não quis, quando Jesus ele falou, olha, você interpretou corretamente. Por quê? Porque você falou o que está escrito. Agora faz isso e você vai viver. E ele tentou justificar-se. É o que muita gente faz hoje. As pessoas compreendem, mas tentam justificar-se. E assim sucessivamente. Então é necessário observar e interpretar corretamente. E a interpretação nossa não pode, em hipótese alguma,
ultrapassar o que está escrito. Porque a Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Ela interpreta ela mesma. Muito bem. Bom, Edivaldo, essa questão das pessoas hoje, especialmente atualmente, tem a ideia de justificar-se, e essa justificação ela ocorre de uma maneira muito rasa, né? Sim. E quando eu falo rasa, é que ela não passa os seus sentimentos, né? Você percebe que essa justificação ela não rompe as barreiras dos sentimentos. Então eu sinto, eu acho, e o achismo tem ganhado. Eu penso. Uma coisa interessante, Armin, para a gente pensar, quando Jesus faz a pergunta, olha, o que é que está escrito na lei? Se você tem discernimento, o mínimo, não precisa ter muito não, basta ter o mínimo de discernimento, você vai reconhecer que ele está dizendo, vá para a fonte. E a fonte não é a sua mente. Não é a sua mente. A fonte é o que foi revelado, é o que está escrito. E será que esse mestre da lei poderia consultar a Escritura? Com certeza, porque ele respondeu corretamente. Mas Jesus está baseando a sua pergunta em Levítico, capítulo 19, verso 18, que fala de amor ao próximo, e Deuteronômio 6,5, que fala de amor a Deus. Então, se você ama a Deus, então você vai amar o próximo. Então, Jesus está baseando a sua pergunta na própria Escritura. Na fonte. Que beleza. Bom, Edivaldo, agora são 10 horas, mais 30 minutinhos, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você, por favor, não saia daí, nós vamos ouvir mais um hino, e dentro de 2 minutinhos a gente volta, tá? Tá baixinho aqui, daí você fica com receio de não estar saindo lá, mas tá tudo perfeitinho. Uma outra perspectiva de ver, né? Sim, claro. Bem diferente da que nós abordamos. Muito diferente. Até na escola da Bíblia, essa aula aqui é boa, sabe? Porque ajuda, né? Ajuda, a trazer as pessoas para o que está escrito. O que está escrito, Se der tempo, eu vou ler uma história, uma ilustração, se der tempo. Tá. O irmão Anísio pediu para você orar no final. Você pode? Posso. Então eu vou finalizando, eu vou pedir de volta. Então, por favor, você poderia orar por esses 4 princípios, para que a gente coloque em prática e tal. Eu acho que é válido e ele não sinalizou, né? Então, irmão, tem um camarada o teórico de psicanálise, da psicanálise, o Jacques Lacan, né? Ele diz que as pessoas acreditam, na verdade, que podem suportar. Então, as pessoas acreditam, na verdade, que elas podem suportar. Então, quando Jesus vai aí, ele está falando justamente isso. Exatamente. Então, essa é a ideia. Não chega assim já com... Leva a pessoa para a reflexão. Porque aí é ela com Deus. Ela com Deus. Joga. E é o que nós devemos fazer, não cair na armadilha da discussão. Não, mas isso aí não. Mas porque está escrito. Que é o que a maioria faz. Vamos descer lá, vamos lá. Tem pessoas que elas gostam de se impor pelo seu conhecimento. Pelo conhecimento. Isso não é bom. Isso não é bom. Então a gente está. Bem interessante essa ideia de. Faz a pessoa perceber que parece que fica mais fácil. Né? Exatamente. Porque se a gente começar a apontar, E uma coisa, o ser humano tem essa necessidade de ouvir o que ele tem que fazer. Assim, diretamente, né? Sem se esforçar, sem se esforçar para pensar, sem nada. Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E é nessa que muitos acabam perdendo a fé.
6h32, 2 minutinhos. Acho que vai dar tempo sim. Não, faltam duas, né? Faltam dois princípios. Não, um só. Foi observação. São três. É observação, interpretação e aplicação. Nós vamos voltar já. Não dá tranquilo. É observação, interpretação e aplicação. Ótimo, nós estamos de volta com o programa Momento com Deus. Nós estamos alegres porque essa noite é uma boa oportunidade que Deus está nos dando de falar do seu amor, falar da sua palavra, falar da sua graça. E nessa noite nós estamos felizes porque o irmão Edivaldo está nos trazendo uma boa reflexão baseada em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós estamos meditando nos versículos 25 ao 37. E nós estamos hoje falando sobre os princípios de interpretação de Jesus. Estamos felizes porque você está nos ouvindo aí na sua casa, no seu carro, ouvindo-nos pelo aplicativo. Olha que bacana, nós estamos felizes mesmo, tá? Nós gostaríamos de agradecer a Capela do Alto que nos ouve, Picos do Piauí, já mencionei, mas Sorocaba também nos ouve, aqui Salto de Pirapora, em especial o seu João Carriel. Um abraço forte, um abraço fraterno para o senhor, tá, seu João? Então, Edivaldo, vamos lá, vamos continuar com esses princípios. Vamos lá. Bom, como nós já falamos, né, já vimos, o que é que está escrito na lei? Então, o princípio da observação. Então, observe o que está escrito, né? E depois Jesus diz, como você lê aquilo que você observou? Como você lê? Ou seja, como você interpreta? Então, lembrando que a interpretação ela não pode ultrapassar o que está escrito. Então, eu não vou observar e falar o que eu quero, e sim falar o que Deus falou, né? De um modo em que o outro entenda. E nós falamos também que o Velho Testamento já falava sobre amor ao próximo, amor a Deus. Isso não é exclusivo da Nova Aliança. Deus já falou isso também na Antiga Aliança. Então, o amor a Deus e ao próximo excede todos os sacrifícios do Velho Testamento, os holocaustos, e isso veio também da boca de um intérprete da lei. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e Jesus fez um elogio a esse intérprete da lei quando ele deu essa resposta, né? Agora, é como eu digo, como essas pessoas conseguiram perceber? Por que alguns não conseguiram perceber? Intenção. É a intenção com que você se aproxima. É o seu motivo que vai dar clareza ou vai ofuscar o seu entendimento. Como esse daqui está se aproximando de Jesus para pô-lo à prova. E é importante a gente frisar que a intenção, nosso motivo, ele realmente vai nos ajudar a